Oi, gente, esse é o Aquicast número 262. Eu não sou o Adilson, sou o Rafa, né? Raramente vocês me veem aqui como host do programa, mas hoje é um dia especial e tô aqui, né, substituindo o Adilson nessa função, mas ele tá nos acompanhando, ajudou a construir a pauta e vai ser um episódio muito bacana. Mais do que apenas mover pessoas do ponto A ao ponto B, a mobilidade urbana é um reflexo direto da nossa organização social, da qualidade dos nossos espaços públicos e da sustentabilidade do nosso modo de vida. O modo como projetamos nossas ruas, edifícios e sistemas de transporte define se priorizamos o carro individual ou se construímos cidades feitas para a fluidez, a convivência e o acesso democrático. O que devemos ter em mente quando pensamos em transporte público e cidade? Qual é o papel dos municípios na garantia do bom serviço à população? E como o arquiteto urbanista, ou urbanista e arquiteto, ou o economista e as demais disciplinas participam desse processo? Estes e outros assuntos vamos procurar saber hoje dos nossos convidados. Quem está aqui com a gente, vou chamar primeiro a Yasmin. Yasmin é arquiteta urbanista pela Faculdade Metodista Grambery, mestranda em Engenharia de Transportes pela COP, UFRJ, atuou na Secretaria de Planejamento Urbano do município de Juiz de Fora, é membro do Conselho de Políticas Urbanas, o CONPU, atua como consultora, desenvolvendo estudos de impacto de vizinhança e planos de mobilidade, colaboradora com a Rede MOB e pesquisadora de processos licitatórios do transporte público coletivo. Yasmin, seja bem-vindo ao Cast, sua primeira vez aqui com a gente. Tudo bem? Obrigada, Rafa. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Na verdade, sempre um prazer não. Primeira vez que eu estou aqui, mas sempre um prazer estar com vocês. Muito bem. E também está aqui com a gente o Matheus Oliveira, que é economista pela UFMG, mestre em Engenharia de Transportes pela COP, UFRJ, e doutor em Sistemas de Transporte pelo Programa de Parceria entre o MIT e o Instituto Superior Técnico de Lisboa. Pesquisa interseção entre participação pública, novas tecnologias, comunicação e planejamento urbano. E é autor do livro Cidades Extraordinárias, o anti-guia emocional para a transformação. Matheus, obrigado pela presença. Espero aí que você goste de participar desse bate-papo com a gente. Nossa, estou muito animado. Bora aí fazer uma boa discussão. Yasmin, muito bom estar dividindo essa mesa com você também. Bem, então hoje estou sozinho, não tenho quem chamar. A gente vai primeiro para a leitura de e-mails e comentários do arquivo. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui para divulgar como é que vocês podem entrar em contato com a gente. Vocês podem escrever um e-mail para a gente, que é contato@arquicast.com. Além disso, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, como o Instagram e o LinkedIn. A gente acaba esquecendo de falar do LinkedIn, mas a gente está por lá também. E claro, nosso canal no YouTube, se vocês quiserem assistir os episódios, né? Vocês podem assistir pelo Spotify, mas também tem o YouTube, que é uma ótima opção. Eu acho que a grande parte da nossa audiência também está por lá, não só vendo, mas ouvindo a gente também. Então, procurem pelos nossos canais, então é só procurar por Arquicast em todos eles que vocês vão achar com tamanha facilidade, tá bom? Além disso, a gente tem um site, arquicast.com, vocês podem também procurar a gente e curtir nosso conteúdo por lá também, certo? Bom, além desses métodos, a gente também tem uma comunidade lá no WhatsApp, que é a Oficina do Arquicast. Então, se você quiser entrar por lá, é só digitar bit.ly/Oficina do Arquicast, bit.ly/Oficina do Arquicast, tudo junto. A gente está esperando lá por vocês. A gente faz comentários de algumas coisas que a gente vê de notícia, alguns assuntos que surgem por lá. Vocês ficam super à vontade também para conversar entre vocês. Enfim, é uma comunidade para ajudar e para a gente interagir também, certo? Se vocês não querem ouvir os comentários do último episódio, que é gestão de obra, é só pular para 6 minutos e 20 segundos. Bom, vou ler uns comentários que a gente recebeu do último episódio. Bom, vou ler alguns comentários do episódio passado, que foi gestão de obra. O primeiro comentário lá no Spotify é do Patrick Leonardo. Ele fala o seguinte: excelente episódio, convidados muito claros em suas falas e perguntas muito pertinentes do Adilson. Obrigado. Adoro obra, tanto quanto o produto final da arquitetura, e esse cast adiciona uma parte importante do projeto, que é muito mais do que apenas renders e maquetes virtuais. O projeto precisa sair das linhas de CAD e virar um produto bem executado e gerido. Um abraço. Patrick, obrigado pelo seu comentário. É um episódio que foi um pouco mais específico, mas assim, eu acho que teve muita informação. Inclusive, eu interrompi muito poucos convidados que eles estavam lá, me dando um assunto no outro. Eu acho que isso também dá uma conversa ótima e que enfim, vocês aproveitaram aí. Muito obrigado pelo comentário.
Bom, tem um comentário também. Da nossa comunidade lá no WhatsApp, que é a Oficina do ArchiCast. A Samara Nogueira falou o seguinte: amei o episódio, já vi a necessidade de fazer algumas cadeiras da engenharia, só reforçou minha percepção. Mas antes era mais por uma ótica de conhecer melhor as estruturas para poder projetar, e vi que é uma necessidade bem urgente de entender melhor sobre os custos. Já ativei as notificações aqui do grupo para não perder as gravações. PS, cadeiras extras só quando terminar o curso. Ela bota um PQP ou curso louco. São muitos trabalhos ao mesmo tempo. Obrigado, Samara. Espero que você tenha sucesso aí na sua empreitada nas engenharias e na arquitetura também. Mas vai com fé que você vai conseguir, tá bom? E conte com a gente quando precisar aqui para ajudar em algum conhecimento, beleza? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Deixamos vocês com o episódio de hoje. Eu não pude participar, mas o Rafael tomou conta de tudo direitinho, tá bom? Beijos. Até mais. Bem, gente, então, começando aqui nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, podem vocês alternarem aí nesse bate-papo, né? Quais são os conceitos fundamentais e talvez esquecidos, né, de um sistema de transporte público de qualidade? A gente está falando assim de hierarquia funcional, integração modal, a questão da participação comunitária nesses processos. Qual que é a diferença? Se é possível a gente medir uma diferença entre assim, o que é eficiente e o que é efetivo, né? Daquilo que os gestores precisam dominar para a gente dar conta de um bom transporte público? Quem começa? Ao meu ver, hierarquizar o transporte é tipo um conceito básico do planejamento. É como o uso e ocupação dos solos. Você não define o coeficiente de aproveitamento, potencial construtivo e os afastamentos de forma igual em diferentes regiões da cidade. Então, entender o zoneamento da cidade, para onde a população se desloca, nos ajuda a definir o como, o quando e o porquê. E aí, a partir daí, assim, a gente consegue desenhar o transporte adequado a essas necessidades dessa população de forma sustentável, integrando esses diversos modos de transporte com capacidades diversas da forma adequada. O que os gestores precisam dominar é o interesse da população e o vetor de crescimento da cidade. Entende que como esse desenho, ele atendendo a população e analisando esse crescimento, é possível criar um sistema de qualidade que balanceia a eficiência, otimizando recursos, e a efetividade, a partir de indicadores de acessibilidade, satisfação do usuário e, como consequência, essa redução de congestionamento. Legal. E Matheus? Eu concordo bastante com a Yasmin, assim, principalmente quando ela fala que os gestores públicos eles têm que dominar, ou assim, mas pelo menos se conectar, ou estarem alinhados com os desejos da população, o desejo do território, o desejo do que vai ser aquela cidade. E aí, assim, tem uma frase que eu escuto desde o primeiro dia que eu inventei de estudar engenharia de transportes, é que transportes não é uma atividade fim. Assim, ninguém gosta de se deslocar por si só na cidade, mas é porque ele quer alcançar algum objetivo, uma função dentro desse espaço urbano. E aí, quando eu penso essa pergunta, né, de quais são os fundamentos, os princípios que um gestor de transporte precisa, eu lembro de um livro que eu estou lendo recentemente, e aí eu vou dar dicas durante a sessão inteira, talvez, acho que chama Todos Somos Vendedores, do Daniel Pink. E ele está falando sobre essa nova modalidade de vender. E ele fala sobre que vender é um ato natural do ser humano, né? A gente convence, então a gente vende ideias, vende propostas, vende soluções, vende ações, vende iniciativas. E existem várias formas de vender elas. E uma delas que ele fala é assim, qual que é o conceito que define aquilo que você está vendendo, né? Então, se você vendesse uma coisa, uma palavra, o que seria? Quando você pensa em grandes marcas, você normalmente vai associando essas grandes marcas a palavras, conceitos sobre inovação, sobre segurança, sobre estabilidade. São conceitos que vão marcando numa marca. Quando você pensa numa marca, você já pensa naquele nome. E aí eu fico perguntando assim, o gestor público, será que ele pensa qual é o nome que a mobilidade dela, que o conceito da mobilidade dela, da cidade dela pode ter? Quando eu penso, por exemplo, Estocolmo, eu penso em sustentabilidade, eu penso em habilidade, eu penso em rede. São 3 palavras, talvez. Ou quando eu penso em Hagen, né, que é uma cidade que investiu nos últimos anos, ou quando eu penso em Amsterdã, uma cidade que nos anos 70 era uma cidade que matava muita gente no transporte da cidade, em
termos de acidente, e hoje em dia é uma das cidades onde se mais anda de bicicleta no mundo, qual que é o conceito que define essa cidade? Né? Liberdade, acesso, comunidade. E aí, qual que é quando eu moro no Rio de Janeiro, e aí eu penso assim, qual é o conceito que se pensa quando se pensa na mobilidade do Rio de Janeiro? Sofrimento, é atraso, é tristeza, é desgaste, é o quê? É muita coisa que a gente tem que começar a olhar. Eu tenho uma referência que é pensar no desenho, no planejamento, tudo nasce de um princípio, né? Então você tem que partir daquilo que te leva à visão, né? Que te carrega essa visão. E aí e pode ser um conceito muito simples. Eu quero que seja a cidade de 15 minutos, é um conceito de desenho que ele é muito simples em termos disso, né? Que você consiga acessar as suas necessidades num tempo de 15 minutos. Então você está falando sobre comunidade, sobre acesso, integração, sobre inclusão, sobre equidade, e tudo isso nesse lugar só. Né? Então, quando eu penso o meu desafio hoje para os gestores, né, para quem está se formando em arquitetura, urbanismo, engenharias, economias e quer trabalhar com espaço urbano, acho que o meu desafio é pensar assim, que essas formas, elas na verdade definem conceitos. E esses conceitos, na verdade, definem motivações, né? Então, assim, qual que é a motivação? Qual que é a sua motivação? Porque pode ser, Juiz de Fora pode ser, Rio de Janeiro pode ser outro, Brasília pode ser outro, Manaus pode ser outro. A gente ser muito fiel, né? Muito fiel a esse conceito que vai dar origem, né? A toda esse devir, né? Essa coisa que vai acontecer em termos de mobilidade. Legal, assim, Yasmin apresentou uma visão, vamos dizer assim, do planejamento, né, desses elementos da mobilidade, e você traz um pouco essa fala sobre o que o gestor deve ter como concepção, né, de um sistema de transporte, ou como que isso, de certa forma, reflete o que é a identidade, às vezes, de uma sociedade, ou aquilo que se deseja projetar para uma sociedade, né? E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente percebe que os gestores estão lidando já com uma cidade desconfigurado, uma cidade que cresceu no laissez-faire, né? Da cidade neoliberal, da expansão descontrolada, né? Que é difícil um sistema como esse nascer de uma folha em branco, né? Ele já nasce de um território cheio de problemas, né? E aí, quando a gente lida com essa situação, sempre vem na nossa mente a ideia dos planejamentos, dos planos, né? O plano de diretor, o plano de habitação. E aí, queria perguntar para vocês sobre o plano de mobilidade. Então, acho que toda cidade precisa de um plano, né? Eu acho que você tem uma ideia, um princípio, uma imagem, mas isso tem que se configurar num conjunto de ações que, se você não organizar numa linha do tempo, né, é de complexa implantação, né, de realização. No que consiste o plano de mobilidade? Assim, será que ele ainda é eficaz nesse cenário que a gente tem? E, assim, ele sendo eficaz, né, quais são os saberes que tem que estar envolvido? Quais elementos precisam entrar nesse plano? Para além de uma questão, vamos dizer assim, logística, né? Porque às vezes a gente fala em mobilidade, as pessoas acham que isso é uma questão logística. Não, é questão da vida na cidade, né? Então fala aí um pouquinho pra gente o que é um plano de mobilidade, se ele ainda é eficaz, se ele faz sentido hoje em dia nessa cidade caótica e fragmentada que a gente tem no Brasil. Assim, para falar de plano de mobilidade, a gente tem que começar a voltar. Não vou voltar lá no início de tudo, né? Quando tudo era mato, mas vou voltar quando a gente estava no início da nossa república. O Brasil viveu um período ditatorial e depois teve um início da república com a publicação da Constituição de 88, e aí teve todo o processo de reestruturação do arcabouço jurídico e legal para desenho de várias políticas públicas, né? Então a gente tem, durante os anos 90, Estatuto do Menor, e são estatutos que definem práticas e reúnem leis que estavam espalhadas aí. E aí a gente tem o Estatuto das Cidades, no início do século XXI, né? E aí depois disso vem a Lei da Mobilidade, né? No início, segunda década, né? Nos anos 2010, 2012, é só a estruturação dessa lei que vai ser esse projeto, né? Desse estatuto, né? E aí o plano de mobilidade ele surge como principal instrumento de governança das cidades em função dessa lei, né? Então a gente entende que não só que a cidade que se deriva, né, das leis naturais de mercado, desse laissez-faire
que é a mão invisível de oferta e demanda, não necessariamente atendem às necessidades de um bom planejamento e de uma boa governança do crescimento. Então, o Estado ele tem o direito de assumir e desenhar, enquanto lei, a forma de construir que essa cidade vai ser construída. Através daquilo que a Yasmin trouxe na pergunta anterior, que era sobre hierarquização viária, priorização de fluxo, valorização de alguns vetores de expansão, de alguns modos de transporte em algumas áreas específicas. E isso deriva do plano diretor da cidade, né, que é o plano que define as áreas de expansão, as áreas de ocupação, gabaritos de construção. Então, tudo isso supostamente é para ser bem costurado. Né? E aí você me perguntou se para mim ainda é um instrumento eficaz. Né? Acho que assim, uma coisa que a gente precisa contornar é assim, existem várias formas de fazer um plano de mobilidade. Não necessariamente todas elas seguem a cartilha que o governo, que a secretaria, o Ministério das Cidades criou lá no início, na segunda década do século XXI. Depois o WRI, o TVP fizeram publicações de cartilha de apoio para isso. Mas não necessariamente quer dizer que essa é a melhor forma, na verdade. Eu sou bem crítico a esse modelo, essa receita de bolo de fazer plano de mobilidade. Que você faz mapeamento viário, você faz audiências públicas do tipo abertas, assim, do tipo, olha, o que vocês acham? Quais são os tipos de planos? Você define essa priorização da hierarquização viária, você define os vetores de crescimento e os fluxos e as linhas de desejo, e que eu acho, de alguma forma, separadamente, esses elementos podem ajudar a construção de um plano de mobilidade, mas na minha concepção mesmo, assim, o plano de mobilidade ele tem que responder e aí eu vou retomar uma coisa que a gente falou anteriormente, que é tomar propriedade sobre o desejo, o devir e a vontade que aquela cidade tem, né? Que aquele território. O Ailton Krenak fala muito disso, né? Ele fala sobre esse lugar de escutar o espaço. Né? E ele fala no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala assim, que o povo dele conversa com a pedra que é lá do Vale do Rio Doce, como se fosse o avô dele. E eu, quando falo para os meus alunos sobre a cidade, sobre a gestão da cidade, eu falo nesse organismo vivo mesmo, como se você estivesse falando com uma entidade mesmo que é capaz de ter suas vontades, e cabe ao gestor de ter essa habilidade de ouvir. E ouvir e escrever isso num plano, traduzir isso num plano. Né? E traduzir isso num plano de forma que seja tipo um acordo mesmo, um combinado. Assim. A Joanna Macy, que é uma ativista americana bem íntegra nesse sentido, ela fala assim, muito isso. Assim, em termos de desenvolvimento, ele é um acordo que você precisa construir entre você, sua comunidade, a sua terra, os seus recursos e o mundo, sabe? Porque senão a gente vai estar eternamente nesse voo da galinha, né? Que a gente vai e aí chega um lugar, bate na parede e tipo para ou volta ou vem outra coisa e passa por cima. E eu tenho sentido que a gente, no Brasil, nessas últimas 2 décadas, né, a gente está falando hoje em 2025, mas nessa década e meia, desde da lei da mobilidade, a gente tem patinado muito em fazer isso acontecer, em fazer isso de uma forma, fazer planejamentos e fazer plano de mobilidade capaz de gerar transformação. O que você acha disso, Yasmin? Yasmin, eu te perguntar, né? O Matheus falou de escutar, e também tem um aspecto da gente fazer as perguntas certas, né? E o que você acha? Os planos estão fazendo as perguntas certas? Talvez não. Eu acho que a gente está até bem alinhado. Assim, o plano ele é macro. E ele traz assim diretrizes que miram em um foco que a cidade quer alcançar, né? A maioria, eu acho que os mais recentes, talvez não a maioria, talvez consigam entender que colocar foco faz mais sentido, porque ele pode ser multifocal, claro. E isso, tipo, acontece, ele se torna mais macro ainda, né? Então,
A efetividade dos planos mais recentes está nessa compreensão assim, do potencial da cidade e na definição desse foco com objetivos claros. Eu acho que, como a gente está muito alinhado, eu acho que se eu exemplificar, talvez traga mais clareza para quem está nos ouvindo. Então, tipo assim, por exemplo, se uma cidade tem a cultura da bicicleta muito enraizada, tipo, a galera anda muito de bicicleta. Você anda pela cidade, tipo, a calçada tá lotada de bicicleta, e aí você tem bicicleta parada em tudo quanto é lugar. Então, a gente precisa explorar esse potencial. Não adianta eu falar que essa cidade eu vou explorar, sei lá, outro potencial e eu vou criar uma cultura. Se ela já tem uma cultura viva ali. Não significa que, tipo, não terá outros modos de transporte também, né? Claro. Mas, ao invés de fazer políticas de transporte desconectadas, a gente vai potencializar o uso da bicicleta conectada com o transporte público coletivo. Então, nesses terminais de entroncamento, eu vou conectar com ciclovia. E vou colocar estações de bikes, para as pessoas pararem a bike e continuarem esse trajeto, que talvez seja mais do que 15 minutos, né? Eu faço 15 minutos de bike, e aí o meu trajeto que é mais longo eu conecto com o transporte público coletivo. E aí a gente precisa construir, tipo, tecnologia para motivar a essa cultura, para eu dar mais asas. Vou fazer um voo da galinha voltado para o que essa cidade já está vivendo. Então, eu vou criar tecnologias para, por exemplo, mensurar redução de emissões. Eu vou mensurar o quanto que a gente deixa de emitir quando a gente faz trajetos de bike, ou através de modo ativo. E aí eu vou tentar captar recurso para esses municípios para subsidiar, por exemplo, parte do transporte. Então, dentro do plano de mobilidade, eu consigo não prever, eu consigo planejar tudo isso. Entende que eu, tipo, não peguei e falei assim, vamos fazer um plano de mobilidade. Aí você fala assim, tem esse aqui, tira uma base desse aí e faz um plano para mim. Não, eu fui lá, eu olhei, eu ouvi, eu vi o que aquela cidade vive. Aí vamos construir um plano de mobilidade para essa cidade? E aí, dessa forma, eu começo desmobilizando, por exemplo, o uso do veículo particular, porque eu tô dando asa para aquela cultura, eu tô motivando ainda mais. E aí eu facilito os modos de transporte, que eu reduzo o custo do transporte coletivo, porque eu subsidio parte dele com o recurso vindo do governo federal, por exemplo, por eu emitir menos CO2. Então eu vou trazendo para essa cidade mais motivação para que ela continue a bike, continue a cultura da bike, e vou subsidiando outros modos coletivos e desmobilizando o transporte particular, né, o privado. E aí, o que é isso? O que eu faço, né, com essa cidade? Eu estou empoderando essas pessoas, eu estou chamando elas para co-criar comigo, eu estou fazendo o plano de mobilidade a partir do desejo delas. Essa é uma cidade inteligente, para mim. É a cidade que eu fiz a partir do que aquelas pessoas vivem. Uma cidade que eu fiz, parece estranho falar isso, né? Uma cidade que eu ajudei a desenvolver a mobilidade a partir do desejo que aquelas pessoas têm. Então, isso é inteligente planejar assim. E aí tem na pergunta também os saberes que envolve, né? Envolve o saber urbano, arquitetônico, engenharia, o meio ambiente, mas acima de tudo, envolve social. O seu João da padaria sabe muito mais sobre a mobilidade daquela cidade do que eu que cheguei agora e estou ajudando a fazer o plano de mobilidade. Então, funciona o plano de mobilidade, desde que quem está sendo contratado para fazer, ou quem está participando junto com o poder público para fazer, esteja disposto a ouvir e se conectar com a realidade daquela cidade. Não é simples, não dá para fazer copia-cola, que é o que as pessoas fazem. Você tem que viver cada cidade de uma vez e fazer a diferença em cada uma. E isso é criar legado para a mobilidade urbana, que você está criando a partir do que a transformação a partir do que aquelas pessoas já vivem. A gente está falando aqui de uma construção de um plano, né, de uma visão e tal. Igual a gente, né, vive comentando o que aconteceu em muitas cidades brasileiras, né, depois da diretriz do Estatuto da Cidade, que as cidades, né, acima de 20 mil, né, habitantes, salvo engano, 20, 30 mil, tinham que fazer seus planos diretores em um determinado prazo. Aconteceu isso, né, muitos planos de Ctrl-C, Ctrl-V e tudo mais. Conhece experiências assim, de cidades que o plano diretor não avançou porque você depois não tinha os instrumentos corretos para que esse plano fosse executado. Aí eu fico pensando e queria perguntar para vocês, talvez devolvendo para Yasmin, assim, na mobilidade isso creio que é muito mais complexo, porque algumas intervenções, algumas proposições, elas são de grande envergadura, por exemplo, se você vai mexer numa infraestrutura, né?
E outras não, outras podem ser mesmo escutando o seu João da padaria, né? Que às vezes uma solução ali simples, né? De redução de velocidades ou mesmo mudanças, às vezes de sentido das vias, coisas simples, resolvem grandes problemas, né? E eu acredito que esses planos geram grandes frustrações, porque assim, dos planos, por exemplo, da minha cidade, né? Há uma grande frustração porque tudo que estava presente nele, lá de 2016, né? Salvo engano, não avançou porque demanda muito, né, da execução. Então, como que um plano, inclusive, pode ajudar nesse gap, Yasmin, de fazer com que, de fato, ele se efetive a médio e longo prazo? Eu acho que realmente a gente precisa olhar assim para todas as vocações. Como eu sei que tem muitas pessoas que ouvem, que falam muito sobre arquitetura, eu acho que como na arquitetura, assim, no exercício de projetar, sabe, tudo cabe no papel, não é? A gente consegue colocar, tipo assim, se a gente não considerar a topografia do terreno, a gente consegue colocar o que a gente quiser. Então, nos planos, o processo de idealização precisa também considerar as condicionantes, igual a gente considera na hora de projetar. Senão é utopia. Se a gente não considerar as condicionantes daquela cidade, vai falhar. Então, a maior falha é não compreender essas vocações da cidade, das pessoas e o desenvolvimento urbano. Curitiba, por exemplo, ele se desenvolveu urbanisticamente a partir da mobilidade. Não foi ao contrário. Eles não tinham, por exemplo, o plano diretor e o plano de mobilidade foi desenho a partir dele, né? Claro que hoje tem esses nomes, mas no passado nem era assim tão. A lei nem era tão descrita. Tem que ter um plano diretor, um plano de mobilidade. Mas assim, eles desenvolveram a cidade a partir de vetores de mobilidade, de grandes vias, e a partir dali foi o desenvolvimento urbano. Então, assim como a casa funcional, a máquina de morar lá na arquitetura não funciona para qualquer pessoa e nem em qualquer lugar, o plano de mobilidade não dá para fazer a mesma coisa em todos os lugares. Então, assim, não dá para ficar se inspirando cidades do sul, do norte, e falar, deu muito certo aqui, vamos colocar lá. E aí, a gente está falando sobre custos também. Aí, mais ainda, não dá para fazer o copy-cola. Aí, mais ainda, eu tenho que olhar. Então, quando eu vou fazer essas execuções, a execução prática dessas obras, eu preciso olhar para o município, entender o orçamento, o plano plurianual anual desse município, as prioridades, traçar os objetivos reais e factuais e de acordo com essa realidade. E aí eu vou entender as metas, porque assim, também é isso, você é contratado dentro de um plano de governo. Então você tem que entender as metas possíveis dentro daquele plano de governo. E as metas que perpassam aquele prazo de 4 anos, que é o que fica para a cidade, é o que está para além daquilo que você está executando naquele momento. Essas grandes obras, geralmente, de infraestrutura, né, sobretudo, geralmente elas passam de 4 anos. E o projeto está previsto com um valor, a execução, você não tem dinheiro dentro do orçamento para execução completa. Então, você começa executando, você vai arrecadar mais ou receber verba do governo federal para continuar aquela execução. Então, se isso não estiver muito amarrado no plano, isso vai cair, né? Isso vai ficar só no papel mesmo. Agora, para além disso, é entender se é esse tipo de plano, esse tipo de infraestrutura que você está prevendo no plano que essa cidade precisa. Porque será que eu não estou fazendo, às vezes, um elefante branco porque é um desejo de alguém que tem aquele tipo de transporte? Será que aquela cidade precisa, né, gente? Cada cidade vive uma realidade. Será que o transporte de massa, por exemplo, o metroviário, ele é necessário? Porque a cidade a gente fala assim, nossa, um metrô que cairia muito bem. Mas será que essa é a solução? Tem outras formas de solucionar o transporte, tornar ele mais eficiente, sem ser, por exemplo, metroviário, que é uma obra caríssima, né? E aí eu acho que é isso. Não é entender o que é bom. Tudo é bom, tudo é ruim, depende da perspectiva. Então, é entender o que cabe em cada lugar, entendeu? E eu acho que, para complementar a minha fala, eu acho que o Matheus vai ser muito bom porque ele trabalha com diversos modos de transporte, de carregamento de massa mesmo. Acho que ele tem essa perspectiva, assim, da metrópole também, de como conectar essas pessoas. O que você acha, Matheus? Queria até complementar a sua pergunta, Yasmin, porque a gente acabou até entrando a gente tá falando esse gap, né, do plano e da execução e recurso, infraestrutura e tal, para implementação, mas eu queria, né, nesse complemento, assim, da questão da gestão, daquilo que já está funcionando, né, aí queria saber um pouquinho disso também, né, assim, para que você traga algumas falas aí de experiências de outras cidades, outros países,
de como que a gestão ela viabiliza a infraestrutura e vice-versa, né? Como a infraestrutura é pensada a partir de uma modelagem de gestão natural, às vezes, daquele país ou tal. Fala pra gente um pouquinho aí desse panorama. Eu ia começar falando assim que fazer um disclaimer, aviso para todos os ouvintes assim, eu não sou e eu acho que ninguém aqui é um ser iluminado que não erra nunca, na verdade. Eu já fiz vários planos e uma vez, eu vou contar uma história aqui, uma vez quando eu estava terminando o mestrado, me chamaram para poder fazer um plano, projeção econômica do VLT Goiânia. E aí, eu hoje em dia olho para aquilo e eu falo assim, não, a quantidade de aberração que eu escrevi naquele, porque assim, eu nunca fui em Goiânia. Naquela época era, eu 14 anos atrás, eu estava terminando o mestrado. 14 anos atrás, eu não tinha ido em Goiânia, nunca na minha vida, e ainda, infelizmente, continuo sem ir em Goiânia desde então. E aí me chamaram para poder fazer esse estudo de econômico, de pré-viabilidade, uma coisa assim, era um desenho, e eu fico imaginando assim, eu lembro de escrever e lembro de querer que aquilo aconteça, que aquilo acontecesse, né? Porque eu achava que aquilo era importante para a cidade, acho que aquilo trazia setor de desenvolvimento, tinha um espaço de construção urbana ao redor, a gente estava começando a trabalhar os conceitos de engenharia territorial, né? Ou seja, o quanto que aquilo de desenvolvimento orientado pelo transporte podia se aplicar em termos de vocação da cidade. Mas eu lembro, mas uma coisa que eu tenho certeza é que se fosse o Matheus hoje convidado para poder fazer aquilo, muita coisa ia ser diferente. E eu acho que isso para mim é uma coisa que é o ponto principal em termos de prática. Eu também nunca fui em uma cidade que não tenha errado em termos de transporte. Assim. Eu estudei, a minha tese de doutorado foi sobre projeções de tráfego, erros de projeções de tráfego de infraestruturas de transporte na Europa e desvios. Ou seja, você prevê que vai passar 1.000 carros ou 1.000 pessoas por hora nesse sentido e, na verdade, passa 200 ou 20 ou 10 ou passa zero, sacou? E acontece. E eu não estudei Brasil, não estudei países em desenvolvimento, eu estudei países ricos, assim, países Europa de uma forma geral. E eu vi que lá, assim, as projeções elas tendem a errar e projeções do tipo Greenfield, que lá se chama, né, de Campo Verde, aquelas que nunca foram feitas antes, que não tinham uma infraestrutura de transporte anterior, que ninguém tinha errado antes, elas tendem a errar mais. Então, o maior segredo em termos de fazer bons planejamentos é fazer, errar e aprender. A grande questão que eu acho que é o grande aprendizado que olhando para os planos da mobilidade que a gente faz, é que a gente faz planos de mobilidade muito grandes. A gente olha para fazer plano de mobilidade a cada 10 anos. É quase como se a gente fizesse um exercício assim. E a gente parece que tem que resolver tudo nos próximos 10, 20, 30 anos. Assim. E aí, quando a gente propõe a fazer coisas de grande envergadura, pouco tempo, com um conhecimento muito pontual, é certeza de que a gente vai errar. E aí, o problema é que ele não é só errar. Assim, errar está tudo bem. O erro é o pai do acerto. O problema é que a gente, no ano seguinte, não volta a olhar e fala assim: oh, o que a gente pode ajustar nisso aqui para melhorar? Ou para realimentar, né? Uma vez eu vi uma parábola, um caso, no Web Summit, né, que é uma das maiores conferências, na época eu morava em Portugal, era o boom do Web Summit, e aí uma das palestras de abertura era um cara desses futuristas, e o cara falava assim, olha, a gente está vivendo uma época que a gente é quase como robôs andando no deserto, né? E aí existem duas formas de um robô andar no deserto. Uma é ele projetar o início e o fim de onde que ele quer, projetar o trajeto dele e seguir. Só que as dunas vão se mexer, então ele vai se perder inevitavelmente. O robô que ele não souber se retroalimentando e se reajustando ao longo do caminho, ele vai se perder e nunca mais vai chegar no seu lugar, porque ele nunca vai conseguir achar os mesmos parâmetros originais. Mas aquele que vai se adaptando, vai se ajustando, vai se melhorando, é aquele que vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, em termos de boas práticas, acho que eu tive muito, muito contato, principalmente em Portugal, principalmente nos Estados Unidos, foram os dois lugares onde eu tive muito contato, assim,
com o planejamento de transporte, as experiências que, para mim, isso é um olhar muito pessoal, né? Não vivi nenhuma experiência de planejamento, eu estando lá, né, enquanto gestor público. Mas aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho adotado nas minhas práticas hoje em dia e que eu ensino para os meus alunos em termos de. E aí eu quero também fazer outro aviso, né? Que eu brinco com os meus alunos, que eu ensino para eles. E a minha, eu descobri, acho que é um livro do Nassim Nicolás Taleb, que chama Antifrágil, que ele fala sobre, tipo, ele é um teórico sobre a crise das hipotecas nos Estados Unidos, e ele fala assim que sistemas muito grandes ou muito complexos, eles tendem a não falhar num curto prazo, mas quando eles falham de uma forma muito grande e muito problemática. E ele fala que a melhor forma de você desenhar alguma coisa é que você tenha uma responsabilidade, né? O nome que ele fala em inglês é liability, porque você tem como se fosse um compromisso com aquilo. Então eu falo com os meus alunos, eu ensino meus alunos que falo para eles, eu ensino para eles como se eles fossem um dia serem o prefeito da minha cidade, da cidade que eu moro. Se eu ensinar eles mal, eu vou ter um problema de mobilidade pro resto da minha vida. Eu digo assim, eu ensino eles da melhor forma possível, porque eu sei que se um deles conseguir ser prefeito, pelo menos alguma coisa em termos de mobilidade ele vai poder ter como referência para poder planejar um sistema de transporte melhor. E eu acho que eu queria, assim, acho que em termos de prática, de gestão, né, e essa conexão entre o papel e a realidade, para mim, as grandes experiências são aquelas experiências que baseiam-se no aprendizado contínuo e na tentativa e erro, na experimentação. E isso em termos tecnológicos, em termos infraestruturais, em termos operacionais, em termos de gestão. Assim, a gente tem muito medo de fazer coisas, errar coisas e tentar fazer melhor depois, né? Vive nessa fantasia de que a gente vai acertar de primeira. Legal, isso que você falou tem muito a ver com uma visão portuguesa, né? De fazer aos bocados, né? O futuro deixa de ser um futuro e passa a ser a soma de presentes, né? Uma coisa que me veio em mente quando você falava, Matheus, desculpa, Rafa, de cortar, Não, é não, que pode. o monitoramento contínuo, Isso. talvez essa seja a grande palavra, assim, que ajuda a entender o diferencial de um plano, né? O gap de 10 anos, ele é muito longo, mas se a gente tiver monitoramento contínuo e atualização melhorando, né? Cada vez que a gente tem esse resultado, é o que os dados, a inserção dos dados na nossa forma de planejar vem trazendo isso. Eu analiso e tomo a decisão. E esse monitoramento contínuo faz essa total diferença. Era justamente o que eu ia te perguntar, Yasmin. Assim, os dados eles passam a ser um elemento importante, né? E aí é curioso, quando a gente pensa num plano, a gente tá sempre pensando naquela visão progressista, né? De um plano, longo prazo, 10 anos e tal. Ao mesmo tempo, você tem ferramentas que te permitem tomar decisões e mudar princípios, né? Da noite para o dia. Às vezes você chega com uma informação lá que te permite dar um cavalo de pau aí nas decisões. Aí eu queria saber, assim, quais são essas ferramentas hoje disponíveis, de fato, e que podem contribuir nesse agenciamento do transporte público? Aí já até saindo da discussão de plano mesmo, desse agenciamento cotidiano da cidade. Vocês têm algum caso, algum exemplo específico, assim, que seria interessante a nossa audiência conhecer, de que esse monitoramento, de fato, ele consegue melhorar as coisas aos poucos, assim, da cidade? Eu posso? Assim, é engraçado, falo para Yasmin, eu vou roubar essa bola aí, mas vou deixar também a pergunta meio tipo, por responder também, porque acho que uma coisa que está surgindo muito forte e é um direcionamento são gêmeos digitais. E gêmeos digitais é uma tecnologia, é uma forma, né, de modelagem, né, de urbana, de transportes, de construção, assim, que ela tem essa capacidade. É quase como se você pegasse um organismo urbano, e aí pode ser as vias, pode ser a ocupação, o território, e modelasse uma representação com entradas de dados reais. Então, assim, em termos de fluxo, em termos de velocidade da via, em termos de posicionamento de veículos, em termos de
quantidade de pessoas, ocupação, e tudo isso modelado em tempo real. E aquilo representando a realidade, calibrado para representar a realidade. Com testes específicos, do tipo, olha, bloqueios, intervenções e dados que vão ajudando a fazer esse tipo de análise. Isso permite fazer o que a Yasmin estava falando, você ter esse monitoramento na sua mesa no tempo real e conseguir fazer projeções no nível bem de sintonia fina, né? Acho que isso é uma coisa bem técnica, né? É uma coisa bem nova, tem trabalhado muito sobre as fontes de dados que precisam ser dadas, e isso é uma coisa que quando a gente está falando, e até chega a ser violento para uma realidade brasileira, você fala assim, olha, gêmeos digitais, porque a gente pensa assim, precisa ter muitos sensores, muita informação, base de dados absurda, muita gente para processar essas informações e para criar scripts de uma forma integrada, que talvez a maioria das cidades, talvez não, eu estou sendo cínico, na verdade, a maioria das cidades brasileiras não vai ter essa capacidade de fazer isso de uma forma sozinha. Em municípios que têm orçamento por habitante na casa de 200, tipo, 200 ou 2.000 reais, 200 reais a cada mês. Você está usando você está tirando dinheiro que é de coisas específicas para poder fazer uma coisa muito rebuscada. Mas a gente pode ir engatinhando, né? E isso em parceria com as instituições de ciência e tecnologia, universidade, centros de pesquisa, centros de operações, a gente consegue já caminhar nessa direção de ter esses modelos complexos na cidade. Mas eu acho que, para além disso, assim, esse modelo, ele é bonitão e vai começar a pipocar cada vez mais. Imagina assim, cidades grandes, São Paulo, Fortaleza, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, são cidades que já têm uma envergadura de informação, que conseguem fazer esse tipo de projeção. Está no horizonte de alguma coisa acontecer nesse sentido nos próximos anos. Cidades até mais ricas, assim, de médio porte, também conseguem fazer isso. Mas o que a Yasmin está falando é aquilo que dá sentido para o plano, né? Para o plano, não, para esse modelo, né? Que é todo ano você conseguir olhar, falar assim, ó, a gente projetou aquilo do ano passado para daqui a 10 anos. A gente percorreu um ano. A gente chegou onde a gente queria? Não. Então onde que a gente está? Ainda faz sentido aquele lugar? Não. Então o que faz? E como é que a gente vai fazendo esse reajuste? E esse ajustamento de rota também, né? Porque a gente acha que o desenvolvimento é um caminho entre o ponto A e o ponto B, né? É uma linha reta. E acho que isso tem pesquisadores no MIT, o Otto Scharmer, professor, que fala muito disso, que ele fala que, na verdade, é uma jornada, ou seja, você precisa encontrar um outro caminho para além daquele horizonte. E eu acho que precisa ter muito trabalho em termos de capacidade de olhar e capacidade de refletir e de ter e acho que construir uma equipe capaz disso é um desafio. Assim. Yasmin tem uma experiência na gestão pública que eu, por exemplo, não tenho tanta, que a gente pode falar muito sobre isso, né? Sobre como é que essa equipe pode fazer isso, né? Como é que se monta uma equipe engajada nesse sentido e consegue ter as expertise nesse sentido. O que você acha disso, Yasmin? Quando o Rafa falou de cidades exemplo, eu falei, nossa, como é que eu vou trazer uma cidade de exemplo para gêmeos digitais no Brasil? Realmente, assim, é bem... O que está sendo desenvolvido, eu não acho que é impossível de chegar, mas acho que ainda não chegou. Mas eu vou lembrar aqui de momentos que tive, assim, contato com grandes cidades, e aí o que me vem em mente desse monitoramento contínuo é o que Los Angeles tem feito. E aí, assim, eu já estudei bem a fundo Los Angeles, porque gravei algumas aulas para um curso, e aí foi bem bacana. E Los Angeles é uma cidade que subsidiou já Copas do Mundo, Olimpíadas, vai subsidiar Olimpíadas de novo. Então, o que esse monitoramento representa para Los Angeles, né? Los Angeles, há uns anos atrás,
era conhecido como a cidade que não dá para viver sem carro. E aí, quando eu estava fazendo estudando para essas gravações dessas aulas, né? Eu lembro que eu falei, vou pesquisar aonde a juventude pesquisa. Vou no TikTok. Falei, vou ver o que. Falei, será que Los Angeles não consegue andar sem carro mesmo? E aí vi uma pesquisadora que mudou para lá e ela gravava um vídeo muito massa que era, dá para viver sem carro aqui. Ela ia assim, tipo, na contramão do que todo mundo falava. E aí, pesquisando sobre o que a gestão pública de Los Angeles tem implementado para fazer esse monitoramento e os avanços que eles mostram assim em dados, assim. Quando recebemos a Copa do Mundo tal, quando recebemos as Olimpíadas tal, e as mudanças que queremos para as Olimpíadas vai ser agora, tal. Então, como os nossos turistas vão ser recebidos? Dá para andar sem carro. E aí é o slogan assim do governo de Los Angeles. E aí, quando estava fazendo esse estudo, falei, gente, como é que você vai ministrar uma aula aqui, falar de Los Angeles, uma realidade tão distante, e não fazer um paralelismo com o Brasil? Eu preciso achar alguém que começou isso aqui no Brasil. E eu cheguei a Campinas. Calma, vou dizendo, Los Angeles, Campinas. Tem um gap, mas a gente começa do começo, depois a gente melhora. É mais ou menos assim. Então, Campinas está com um sistema de monitoramento do sistema de transporte, do sistema de trânsito, e eles estão implantando, começando, né, a implantação do Visão Zero, que é algo que começou lá na Suécia, que chega engateando no Brasil. A gente muda de acidentes para sinistros, né, de trânsito, e o Visão Zero é que nenhuma morte é aceitável no trânsito. Então, quando eu comecei a pesquisar Campinas e vi, assim, mesmo que engateando, essas ideias que a gente vê tão, tão robustas lá fora, eu consigo exemplificar esse monitoramento e esse progresso que a gente tem feito através dessa mudança de cultura com relação à segurança no trânsito, com relação ao monitoramento dentro das cidades. Então, eu trago Los Angeles, que está num patamar, e trago Campinas, assim, engateando, mas que eu tenho certeza que a gente tem desenvolvido dentro das universidades cientistas de dados e técnicos altamente capacitados que a gente precisa colocar nesse mercado para fazer a máquina rodar aqui no Brasil também. Joia, assim, eu segurei um pouco essa pergunta aqui, porque a gente estava falando de plano, de gestão, mas aí agora acho que tá no momento da gente entrar num ponto que é extremamente objetivo, mas não menos complexo, né? Que é a discussão da tarifa zero no Brasil, né? Algo extremamente aí, né? Hoje está no topo aí das discussões, né? O governo federal pensando em alguns artifícios, né? O Brasil já se posicionando no mundo, né? Como um dos maiores países, né? Que um país que tem talvez o maior número de cidades, né, que tem a tarifa zero, e é um problema complexo, é um tema complexo, que eu acho que também envolve aí, misturando com uma outra questão que a gente tinha, com a escuta, né, popular, entender o desejo das pessoas. Queria saber a opinião de vocês sobre o tema, o que vocês têm lido, o que vocês têm estudado, e como que isso se conecta um pouquinho com essa discussão anterior que a gente fez de plano, de gestão. Tarifa zero é possível? Estamos no caminho? Ou isso é um outro momento? Posso pegar? Manda ver. Depende. Essa é a minha resposta, eu vou explicar por quê. Depende. Primeiro, acho que a gente precisa fazer um apanhado histórico do que é, assim, Isso está um pouco vivo, assim, porque eu pesquiso isso semanalmente, né? Minha pesquisa é sobre concessão de transporte público, é sobre transporte público, né? Então, existem diferentes tipos de contrato para operação de transporte público no Brasil, né? Operação direta, concessão, permissão, parceria público-privado. E aí, tipo, além da concessão, tem quem faz a gestão dessa concessão, né? Necessariamente, os municípios fazem a gestão dos seus contratos. Mas existem alguns municípios que delegam isso para alguns consórcios, para o estado, para até outro município. Já a operação, uma média de 75% dos municípios de médio e grande porte operam sob concessão, enquanto 46% dos municípios de pequeno porte realizam a própria operação. Então, assim, primeiro a gente entende quem que tem realizado isso. Então, o que está sob o poder de quem? E aí, quando eu digo depende, eu acho que o subsídio tarifário ele é uma realidade que foi muito intensificada em todas as cidades brasileiras desde a pandemia, com a queda da demanda. Isso é um dado. Então, e o custo do transporte ele tem uma representatividade comprovada no orçamento de muitas famílias, sobretudo as mais vulneráveis. As estatísticas mostram que os mais de 130 municípios que já implementaram a política
de tarifa zero tiveram o aumento da demanda pelo transporte e o alívio no orçamento das famílias que aumentaram seu poder de compra, isso é um dado. Também dados de redução da evasão escolar, porque muitas pessoas não têm dinheiro para ir até esse direito que é básico. Aumento da procura pela saúde preventiva e maior ocupação dos equipamentos públicos de lazer aos finais de semana. A gente vê aqui isso, Rafa, na nossa cidade, né? Juiz de Fora. O transporte público é tarifa zero aos domingos e feriados, e aí os parques municipais ficam lotados. Dizer que essa não é uma política pública de combate à pobreza, de promoção do direito e acesso à cidade, seria um absurdo se a gente falasse que isso não é real. Porque para quem vive nas bordas da cidade, né, nas franjas, e que não tem acesso a essa infraestrutura básica, o transporte é o que garante esse direito. Então, assim, não adianta tem escola na cidade? Tem hospital? Tem. Mas eu moro tão longe que eu não tenho acesso a nada, então eu não tenho acesso àquele direito que também é básico, né? Aí, por que depende? Dizer que a política deve ficar a cargo da decisão de cada município também não é garantir a eficiência do dinheiro público. Nós não temos no setor de transporte operador nacional, que define formas de regulamentação do contrato e essas diretrizes, sabe? E nem uma política nacional de enfrentamento à imobilidade urbana. A gente tem de enfrentamento à pobreza. Precisamos de ter uma política nacional de enfrentamento à imobilidade urbana. Talvez esse seja o caminho para uma política pública estável, sabe? E que fique a carga assim, dos municípios compreender como custear esse subsídio, sabe? Então, vai ser fundos municipais, aí tem município que tem royalties, vai ser IPTU progressivo, vai ser outorga de estacionamento. Cada vai ter uma forma distinta de saber de onde vai tirar esse dinheiro. Mas isso tem que ser uma política nacional, sabe? Tem que vir de baixo para cima, porque assim, claro que 93% dos municípios que implantaram tarifa zero, eles dão continuidade a isso. Isso não foi tipo assim, plano de um governo que caiu no outro. Só 7% tiveram essa queda. E nem tem viés político. É esquerda, direita, todo mundo faz política pública de tarifa zero. A mobilidade virou uma pauta que ela tá para além de lado, sabe? Não tem lado. Mas eu acho que para a gente definir isso como uma política pública efetiva, precisa estar alinhado com o governo federal. Eu tenho duas respostas. Eu tenho a minha resposta pessoal, enquanto cidadão, que eu já tô com a roupa de ir já, viu, gente? Eu já tô tarifa zero, quero. Para amanhã, assim, acho que é urgente. Não, obviamente, a tarifação do transporte, dadas as minhas condições, cerceia de me deslocar pela cidade, mas eu entendo todos os benefícios sociais, organizacionais, enquanto sociedade, que a gente pode viver em termos de quando é tarifa zero. Então, assim, em termos de usuário, cidadão, pessoa que ama esse espaço que está vivendo aqui, que é a cidade do Rio de Janeiro, eu estou pronto para ir já mesmo. Assim. Vou sair bonitão pro dia que fiquei acompanhando Belo Horizonte, que teve a votação do projeto de lei há umas 2 semanas atrás, e quem estava à frente, quem teve à frente desse movimento lá, uma das pessoas que teve sempre à frente com o Busão 0800, grande amigo meu, André Veloso. Eu fiquei vendo a movimentação e a movimentação das outras pessoas, né? E eu fiquei na expectativa, falando assim, não, vai ser agora, é hoje. Eu sou natural de Belo Horizonte, né? Embora eu não more lá, eu assim, torci vivamente, batendo na trave, vamos dizer assim. Mas é aquela coisa que a gente fica na expectativa. O pesquisador, eu também sou favorável, então assim, já tenho outra resposta. Acho que tem alguns contornos que a Yasmin trouxe que são perfeitos. E que eu acho que eu queria adicionar sobre essa narrativa, uma coisa que para mim é muito viva e experiencial. Assim. Vou partilhar uma história, eu sou mineiro contador de história, e vou contar a história de que em 2019, quando eu voltei de Portugal para o Brasil, eu fui convidado para dar uma palestra no seminário da NTU. A NTU é a Associação Nacional de Operadores de Transportes. E naquela época ninguém falava de tarifa zero. E todo mundo corria, feito o diabo da cruz, de qualquer tipo de intervenção do subsídio ou benefício do governo para otimização ou redução do valor da tarifa naquela época. Isso já era 2019, ou seja,
Já tinha acontecido jornadas de junho, a Uber já tinha entrado, a tarifa do transporte, tipo, a tarifa não, a demanda do transporte público já estava cronicamente em decadência desde lá dos anos do início da década, mas ninguém falava isso. Ninguém mesmo. E aí acontece a pandemia, a gente fica aí, entra todo o processo de resgate do governo às concessões do transporte público, e alguma coisa mudou que depois disso, ano passado, ano retrasado, eu fui no encontro da Frente Nacional de Prefeitos, por outro motivo, e aí a conversa era sobre tarifa zero, subsídio público, SUS da mobilidade, e eu falei assim, o que aconteceu? Alguém, um espírito incorporou nessas pessoas aqui, que é quase como se elas tivessem mudado, assim, eram as mesmas pessoas, os mesmos prefeitos, as mesmas entidades políticas, e a coisa mudou. Eu não sei. E olhando de uma forma contextual, mais sistêmica, a gente, desde a da crise das hipotecas em 2008, né, a crise da solvência dos países europeus em 2011, depois você tem a entrada da Uber, a pandemia, e aí você tem essa quantidade de investimento público. O empresariado, de alguma forma geral, começou a entender que o Estado ele já não é o Estado dos anos 80, que era um Estado que era quebrado pela alta expansão financeira e sem responsabilidade fiscal dos anos 70, 60 e 70, né? 50, 60 e 70, vamos botar tudo isso aí no mesmo bolo, e que falava assim, olha, depender do Estado é problema. E a galera começou assim, a gente já tem mecanismos de responsabilidade fiscal, a gente já tem fundos de garantidores, a gente tem reservas financeiras. Ao final, ter o Estado financiando uma parte, talvez é uma boa. E eu acho que ainda tem uma outra questão, tem um outro grupo de pessoas, e acho que isso que a Yasmin trouxe nessa reflexão dela, que começou a sacar que às vezes você ter a conta paga pelo Estado é muito melhor para mim. Porque é garantia de que eu vou ter meu dinheiro rendendo. É quase um investimento com uma rentabilidade que eu falo que tem risco, mas na verdade não tem, porque o Estado vai estar lá garantindo. E se quebrar o Estado, tipo assim, eu fico imaginando assim, eu vou investir num fundo de investimento e vai ter um retorno de X%. Qual que é o problema? O problema é dar a louca no investidor, no gestor do fundo, e ele começar a investir em hipotecas quebradas, igual aconteceu na crise, que para quem, ó, mais uma referência, né? Tem um filme chamado Grande Aposta, um filme que fala sobre a crise dos Estados Unidos e fala sobre a podridão dos ativos e como é que as pessoas foram descobrindo isso. Isso é um risco, e é por isso que eu preciso de um retorno maior. Quando eu vou falar sobre o investimento do Estado, investimento público, investimento que o Estado precisa garantir por sua natureza organizacional, de sustentação desse tecido urbano, eu posso falar que é arriscado, porque o pessoal vai falar assim, é arriscado mesmo, tem alguns problemas, mas na verdade verdadeira mesmo, eu sei que eu vou estar lá com o meu dinheiro garantido no final do mês. E aí vira uma máquina de se imprimir dinheiro para si mesmo. Então, assim, aí eu gosto de tarifa zero, mas não para encher dinheiro de gente que já tem muito dinheiro, às custas de impostos. E imposto, quando a gente fala, é dinheiro que não vai para educação, não vai para saúde, não vai para outras, para lazer, para espaços públicos, para manutenção, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, que não vai para vários outros pontos que podem ser importantes. Olhando, tem uma ressalva de assim, quero tarifa zero, quero. Também não quero sustentar boas pessoas que têm muitos recursos, são abonadas financeiramente, Entendo. para não falar uma outra coisa aqui. Entendo. Ó, vocês trouxeram duas visões aí complementares, né, sobre esse tema. Eu acho que a gente merece um cast só sobre esse assunto. Eu também, né, tô com a camisa da tarifa zero, tenho as devidas preocupações também, sobretudo naquilo que a população observa dessa ação, né? Em alguns lugares já surge essa ideia de que
né, a tarifa zero vai amplificar a precarização, alguém vai pagar essa conta, né? Que entra um pouquinho até nisso que você falou. Mas eu acho legal também os ouvintes deixarem sua opinião, né? Qual que é a sua opinião sobre a tarifa zero? Deixa aqui pra gente, né? Nos comentários e tudo mais. Eu acho que a gente deve fazer um cast só sobre isso. Eu tô vendo que a nossa conversa aqui avançou bem, e eu queria, a gente tem uma parte aqui pra gente falar um pouco de infraestrutura e boas práticas. Eu queria jogar para vocês aí primeiro, para Yasmin, para que vocês pudessem trazer para a gente bons exemplos assim de cidades que unem bem essa questão da infraestrutura com a gestão do transporte público, visões de futuro que essa cidade está tendo. Você já citou, né, Los Angeles, Yasmin, mas traz aqui para a gente outros lugares, outras referências aí que tá aí no topo de vocês que pesquisam o tema, né, tão afinco aí nesse tema, já tem um tempo, para nossa audiência conhecer um pouco mais assim dessas boas práticas. Bom, com relação à infraestrutura, a infraestrutura ela é a base, né? De como vai rodar o transporte. Quando eu penso, a maior infraestrutura que a gente tem hoje para o transporte, ele é rodoviária. E é também a que possui a maior capilaridade, que chega a mais lugares. Logo, também é que tem a maior acessibilidade. E aí, quando eu penso o que compõe, né, essa infraestrutura para se tornar de fato uma rede, né? Quando eu penso em transporte público, vai nesse modo rodoviário, né? Eu penso em transporte público coletivo por ônibus, eu penso no BRT, eu penso em articulados, em regiões que precisam dessa maior capacidade de carga, eu penso na faixa exclusiva, que torna o transporte mais eficiente e descongestiona as vias. Eu penso em sinalização inteligente, que prioriza o transporte público. E, acima de tudo, eu penso em segurança viária. Como essas vias, já que a gente está falando de rodovias, né, são desenhadas para reduzir os sinistros e estar nessa visão zero, de reduzir os sinistros e nenhuma morte é aceitável no trânsito. E quando eu penso em cidades que fazem a diferença, a gente tem vários contextos. Assim. Contextos internacionais, visão zero é a Suécia, a gente tem Gotemburgo, que traz essas questões, a gente tem Barcelona, que traz muitas questões dos gêmeos digitais, que foram faladas aqui até pelo Matheus, né? E essa infraestrutura também de redesenho das vias para ser adaptada para o pedestre e conectar isso com vários modos de transporte, né? A minha locomoção a pé, quando eu coloco esse desenho da cidade assim para auxiliar o pedestre também a se locomover nesse raio de 15 minutos até ele se conectar com o modo de transporte. Eu já trouxe aqui também Los Angeles, e aí num contexto mais latino-americano, que é o que a gente pode às vezes se espelhar um pouco mais. Na verdade, eu acho que a gente pode se espelhar em trazer esses estudos de caso, né, para a gente poder evoluir também. Mas dentro, assim, dessa latino-americana, assim, eu gosto de citar Bogotá e Medellín, na Colômbia, que são... Primeiro que eles integram os modos de transporte e é uma concessão do transporte que é mais recente, né? E acho que quando a gente pensa nisso, traz essas cidades assim como um estudo de caso, tem uma coisa muito legal que eles fizeram, que é um aplicativo que você coloca o seu trajeto do modo ativo que você está fazendo. Então, se eu estou andando de bike ou se eu estou andando a pé, eu informo esse trajeto no aplicativo. E aí eu estou cedendo, né, pro gestor desse aplicativo, que lá é o poder público, a minha origem e destino de um modo ativo. Geralmente a gente tem pesquisa origem e destino para outros modos de transporte, mas os ativos, vamos supor, se eu saio do metrô, saio do ônibus, saio do trem, o que eu faço a pé, o que eu faço de bike, não tem uma pesquisa origem e destino para isso. Então eu continuo essa pesquisa origem e destino através desse aplicativo, e a contrapartida é que por usar um modo ativo, né, reduzir o CO2, você ganha royalties da passagem. Então, eu acho que é um sistema que foi criado para reduzir, lá não tem tarifa zero, né? Mas você está captando uma outra, você está distribuindo esse recurso, diminuindo o valor da passagem ali, né? Através de uma prestação de serviço que essa população está fazendo para você, que é fazendo uma pesquisa origem e destino em tempo real, o que te ajuda a planejar a mobilidade da cidade, te ajuda a planejar o transporte dessa cidade.
Então, eu acho que essa é a forma que a gente tem de auxiliar, assim, quando a gente pensa em transporte público, quando a gente pensa em infraestrutura, como que a gente alinha isso que a gente consegue fazer como poder público e a gente consegue coletar e pôr essa população junto com a gente para desenhar esse modo de transporte. Uma outra coisa que eu acho super viável assim, de trazer também nessa resposta é que, para além daquilo que a gente infraestrutura do transporte, tem o que está em volta, o que está no entorno, né? Então, quando a gente está estruturando esse entorno, melhorando a qualidade das calçadas, melhorando o desenho, né, do urbano, as fachadas ativas, a gente garante que esse transporte ele seja de fato para todo mundo e que todos nós tenhamos acesso pleno a esse transporte, principalmente para nós mulheres que, por exemplo, à noite, se a gente não tem uma fachada ativa, se a gente não tem esse entorno pensado também, como que a gente para em qualquer ponto e espera o transporte público na nossa vulnerabilidade, né? Então, eu acho que, para além da infraestrutura seca, assim, né? Aonde vai passar o modo do transporte? É a rua que passa o ônibus, é o trilho que passa o trem. Para além disso, o que que a gente pensa desse entorno que nos ajuda a estar nesse modo de transporte? Para poder falar sobre infraestrutura, eu acho que a gente está num processo de mudança de todo o contexto de transportes, né? E pensar não só na infraestrutura de produção, mas acho que é importante a gente pensar na infraestrutura que vai dar sustentação a esse sistema de transporte. Então, e a gente está falando de duas mudanças muito importantes, que é a mudança em termos de conectividade e a mudança em termos de produção energética. Quando a gente fala sobre mudança de conectividade, e quando a gente introduzir veículos autônomos, eles vão necessitar de uma ferramenta, de um canal de transmissão de dados muito diferente daquele que a gente usa hoje. Uma ferramenta, um canal que consiga transportar uma grande quantidade de informação com uma latência muito baixa, ou seja, uma velocidade entre a resposta, a informação, o pedido de informação e a resposta muito baixa. E aí a gente não tem tanta essa capacidade hoje em dia e a gente tem cada vez menos quando a gente vai para as periferias da cidade. Então, assim, cidades de maior porte são aquelas que têm maior capacidade de fazer esse investimento e cidades com menor porte ou regiões mais periféricas da grande cidade vão ficar talvez um pouco mais atrás desse processo, né? E aí, sobre a parte de transição energética, a gente também vai ter uma introdução dos veículos elétricos, né? A gente já está vendo um grande volume de veículos elétricos sendo introduzidos na cidade, então a gente tem uma necessidade, seja de infraestruturas de carregamento, infraestruturas de distribuição, e até mesmo sobre a produção energética. A gente vai ter um modelo de produção energética e de até ação dentro do grid de veículos para prédios e prédios para veículos que vão precisar de uma atenção maior. E aí tem uma terceira dimensão de infraestrutura, que isso já não é uma infraestrutura física mesmo, mas é uma infraestrutura de governança que também vai ser importante. Por um tempo, pesquisei bastante a respeito de MaaS, né, Mobility as a Service, enquanto uma ferramenta que permite se gerir um sistema de transporte de uma forma mais adequada em termos de oferta e demanda para o usuário, né, considerando dimensões muito específicas da característica de uso dele. Então, para além daquilo que a Yasmin trouxe, dessa infraestrutura mais física, né, e dessas condicionantes da construção dela e da oferta dela, a gente tem essa superestrutura, né, que é uma coisa que está dando suporte a essa infraestrutura que a gente também vai precisar olhar. Então, isso é uma questão que, sendo de um país que não é a fonte de origem dessas tecnologias de informação e comunicação, a gente precisa se preocupar enquanto, olha, como é que a gente vai fazer isso da melhor forma,
com segurança, soberania, responsabilidade ambiental também, que são todos elementos que vão estar associados a essa infraestrutura e a oferta dela, obviamente, também sem ficar para trás também, né? Que acho que isso também não faz sentido dentro desse horizonte de transporte. Legal, gente. Eu acho que passamos aqui por alguns assuntos, mas assim, deixamos de falar de vários, né? Porque o tema nos permite, né? Assim, ampliar essa discussão, né? Porque acho que ficamos aqui. Acho que numa boa introdução para depois a gente conseguir desdobrar isso, puxar esses fios, né? Desses assuntos, né? Da infraestrutura, da tecnologia e tal. Tem muitas outras coisas que a gente pode conversar sobre, né? Agradeço mais uma vez a presença de vocês e como requisito final aqui do cast, a gente sempre pede para que os convidados tragam dicas, né? E aí, com quem que eu começo? Posso começar. Bom, eu acho que como fechamento, assim, que eu posso dizer é que a gente fala muito sobre formas de apagar incêndio, que é esse planejamento imediato, infraestrutura também de solucionar a questão do transporte muito do agora, né? Mas eu acho que essa última resposta do Matheus também traz uma perspectiva do planejamento mesmo, que é aquilo que a gente vai viver daqui 20 anos, né? Então, acho que falamos sobre muitas coisas e essas últimas talvez deveriam ser as coisas que a gente já deveria estar pensando para a gente, de fato, planejar cidades e não apagar os incêndios que a gente tem feito hoje dentro do planejamento. Foi muito boa essa última colocação. E aí, como dica, assim, eu queria deixar 2 livros, e assim, eles estão muito vivos dentro da minha pesquisa e que falam muito sobre transporte, então acho que quem quiser se aprofundar em relação ao transporte do hoje, né, não ainda do futuro, a Raquel Ronick traz Territórios em Conflitos, que ela fala no contexto de São Paulo, mas tem uma parte 2 ali que ela traz a cidade inteira para carros, e não vai ser o suficiente. Então, acho que vale muito a pena ler esse trecho que a Raquel Ronick traz ali nesse livro Territórios em Conflito, e o Roberto Andres, A Razão dos Centavos, que ele traz aquelas manifestações ali desde 2013, com o valor da passagem e tal. Mas mais especificamente na parte 3, mais pro final do livro, ele traz o depois, a vez do tarifa zero. E é importante entender como nasce essa política no nosso país, aonde ela existia, como ela nasce no nosso país. Fica essa dica aí para vocês se aprofundarem nesse tema. Matheus, sua dica? Olha, tem 2 dicas para dar. Uma delas e já vou adiantar o jabá, assim, tem muito conteúdo na RedeMob. RedeMob é o grupo de pesquisa que eu coordeno dentro da UFRJ e fora dela também. Yasmin colabora. A gente já escreveu 4 livros, na verdade, tem 2 deles publicados e disponíveis no nosso site. RedeMob, M-O-B, sem I no final, sem E no final, redemob.com.br. Lá tem 2 livros, mas eu queria trazer alguma coisa de fora. E tem um livro para mim, quando eu estava falando sobre dados e falando sobre tentativa e erro e sobre esse processo de construção, tem um livro que para mim foi muito marcante, que é um livro que chama Beyond Transparency. Ele é em inglês, mas ele é gratuito. Você entra no site www.beyond, de além transparency, ou além da transparência.org. Você consegue baixar esse livro gratuitamente. Eu não sei se tem tradução já em português, mas esse livro é muito massa porque ele conta a história da instalação dos primeiros arquivos de dados urbanos, data warehouses, lá em Chicago, nos Estados Unidos, nos anos 90 e 2000, e sobre como é que essa política foi base para a construção de um planejamento inteligente urbano, em vários sentidos. E aí ele traz alguns casos bem específicos, tipo de prevenção de incêndio, de alocação de estudantes na rede pública. E aí a gente dá uma clareza, para mim, uma boa referência, porque dá uma dimensão de que, olha, trabalhar sobre essa infraestrutura de dados é um investimento.
É um investimento que no futuro vai dar muitos recursos, porque vai ficar mais fácil acessar essas informações e dar uma perspectiva de que aquilo foi quase como se fosse a revolução digital 1.0. E hoje em dia a gente já está no 2.0, 3.0, 4.0, que a gente já até questiona. A gente tem sistemas de data warehouses no Brasil, né? O Data Rio, Portal de Dados de São Paulo, GeoSampa, Fortaleza, Belo Horizonte, todas essas cidades têm. A gente começa a perguntar assim, o que a gente faz com essas informações? Como é que a gente gera transformação? E esse livro, para mim, é uma boa referência para quem quiser se aprofundar nesse universo de o que vai ser o planejamento, nesse planejamento, gestão e operação de transportes, nesse futuro inteligente, sei lá, ou talvez, quem sabe, inteligente. Joia, muito bom. Bem, então a gente está aqui indo para a nossa parte final, na qual eu agradeço a presença de vocês. Primeiro, Yasmin. Yasmin, obrigado pela presença, obrigado pela participação, pelo bate-papo. Volte mais vezes e vamos continuar com essa nossa série especial de mobilidade. Tem muita coisa para a gente falar. Obrigada, Rafa. Obrigada, Arquest. Estou muito feliz em participar. E queria aproveitar esse momento para endossar as falas do Matheus aí também, para conhecerem os livros, mas não só isso, também conhecer o curso que a gente tem para formar gestores públicos, o futuro de quem está nessa gestão, que é o Jornada, e também está disponível no nosso site, também no nosso Instagram, da Rede Mob. Entrem lá e conheçam esse processo de transformar a gestão pública para uma mobilidade mais inteligente. Matheus, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho aí na Mob 4.0. Conte com a Arquicast para as divulgações, os livros, as publicações. Estamos sempre abertos aqui para vocês. Obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço, Rafa, o convite. Eu já vou me convidar. Estou com a perspectiva. Meu livro, que foi anunciado, né, foi lançado em Portugal esse ano. A expectativa é de lançar ele no Brasil no ano que vem. Quem sabe a gente volta aí para poder falar um pouco mais sobre cidades e sentimentos e esse planejamento mais emocional das cidades. Muito Enquanto bom. Isso, eu já vou me convidando, né? Enquanto isso, é bom que você convida pela primeira vez, a gente já acha que é de casa e já pode voltar outra vez. Mas eu queria já está convidado. Fazer mais 2 convites também. Quem quiser conhecer, reforçar isso que a Yasmin trouxe, entrar nas nossas redes sociais, nosso site da Rede Mob, www.redemob.org.com.br, no nosso Instagram, @mob_4.0, se eu não me engano. Quem quiser me seguir ou ter algumas coisas, eu partilho uma reflexão, uma newsletter toda quarta-feira, ou pelo menos tento toda quarta-feira, que ajuda a gente a tentar refletir o planejamento, para além do planejamento, para entrar, acessar cidades extraordinárias, sem acento, .substack, subta.com. E é fazer o cadastro, você recebe gratuito toda quarta-feira texto que só tem a intenção de fazer melhores gestores e fazer a gente refletir um pouquinho mais de como é que a nossa carreira pode transformar o espaço urbano que a gente vive. Muito bom, Matheus. Bem, gente, então a gente fica por aqui com esse episódio de mobilidade. Teremos outros mais e voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Até mais. Obrigado.